Tanto o Sharingan quanto o Byakugan são dois jutsus exclusivos de seus clãs, e duas das Genkais mais cobiçadas de Naruto Shippuden. Contudo, comparando essas duas habilidades visuais, qual das duas seria mais poderosa, o Sharingan ou o Byakugan? Então vamos começar fazendo as devidas apresentações. O Byakugan é uma Genkai que tem origem com o clã Otsutsuki que veio para a Terra por meio da Kaguya. O Byakugan se tornou mais frequentemente associado ao clã Hyuga, que são descendentes do Hamura, que por sua vez é o filho e descendente da Kaguya Otsutsuki. É considerado um dos 3 grandes dojutsu, sendo os outros o próprio Sharingan e o outro o Rinnegan. Ao contrário do Sharingan, que não se manifesta até que o usuário atenda a certas condições, o Byakugan está presente desde o nascimento. Indivíduos com Byakugan são normalmente identificáveis, pois os seus olhos são únicos, as íris são ampliadas e brancas, e não há pupilas distinguíveis. Quando o usuário ativa o seu Byakugan, as pupilas se tornam mais distintas e o aumento de fluxo sanguíneo para seus olhos faz com que as veias próximas à têmpora fiquem salientes. A gama de habilidades do Byakugan se tornou altamente cobiçado. A fim de evitar que o Byakugan fosse adquirido por seus inimigos, o clã Hyuga desenvolveu a prática de aplicar um selo amaldiçoado na maioria dos seus membros. Quando aqueles que são marcados com o selo morrem, seus Byakugans são destruídos. Suas habilidades. Indivíduos com Byakugan têm um campo de visão de quase 360 graus ao seu redor, exceto por um pequeno ponto cego na sua nuca, que fica logo acima da primeira vértebra torácica. Com a visão do Byakugan, é possível ver através de qualquer objeto, permitindo ao usuário ver através das paredes, espiar no subsolo ou mesmo examinar conteúdo de um corpo de uma pessoa. Certas barreiras foram mostradas capazes de bloquear a visão de um Byakugan, assim como cortinas de fumaça, que são compostas por um pó mineral específico, como já foi mostrado pelo Sasuke em Boruto. O alcance exato do Byakugan varia entre o usuário, mas pode ser melhorado com o treinamento. Em Naruto clássico, o Byakugan do Neji tem um alcance de 50 metros, mas no Shippuden aumentou para pelo menos uns 800 metros de distância. O Byakugan pode ver o chakra em um grau maior que o Sharingan. Isso permite ao usuário distinguir certos tipos de clones dos originais, e até mesmo identificar assinaturas de chakra do indivíduo específico. Suas capacidades de ver o chakra é agudo o suficiente para ver o sistema de chakra dentro do corpo de um alvo e os 361 tenketsu que escorrem ao longo do corpo dele. Os Hyugas desenvolveram um estilo de combate, o Punho Gentil, para especificamente tirar proveito desta habilidade, onde eles atingem os Tengetsu do oponente para selar ou abrir a força, dando ao usuário um controle completo sobre o chakra de seu oponente. Como resultado da capacidade do Byakugan de ver o chakra, os usuários são capazes de determinar se um oponente está realizando um genjutsu, mas, ao contrário do Sharingan, o Byakugan não pode dar aos seus usuários qualquer defesa em particular contra o genjutsu de um oponente. O Byakugan pode pelo menos aumentar a eficácia de um genjutsu do usuário, já que a Kaguya combinou seu vasto alcance de seu Byakugan com o Tsukuyomi infinito para sobrejugar nações inteiras. Momoshiki afirmou que seu Byakugan podia ler o destino dos outros, embora lamentasse que não permitisse que ele visse o seu próprio. Agora, falando sobre o Sharingan, é uma Genkai que se manifesta em alguns membros do clã Uchiha através de uma grande emoção. Apesar de seus poderes terem sido vistos pela primeira vez na Kaguya através do Rinne Sharingan, sua verdadeira forma se manifestou pela primeira vez em Hidra Otsutsuki, o ancestral mais antigo do clã Uchiha, embora no anime tenha sido manifestado antes com Hagoromo. Mais tarde, o Sharingan veio a ser considerado um dos 3 grandes dojutsu. Sobre as habilidades do Sharingan. Sharingan é capaz de ver o fluxo de chakra, e o próprio Sharingan dá a cor ao chakra, permitindo que o usuário possa diferenciá-lo. Ele também é capaz de dizer se uma pessoa está em um genjutsu, caso o fluxo de chakra da pessoa estiver irregular. O Sharingan concede ao usuário uma incrível clareza de percepção, permitindo reconhecer facilmente um genjutsu e diferentes formas de chakra. Embora
não na mesma proporção que o Byakugan. Isso também permite ao usuário visualizar detalhes sutis, permitindo que ele saiba que a pessoa está falando ao ler o movimento de seus lábios, e até mesmo permitindo que ele consiga imitar o movimento de um lápis, como demonstrado por Sasuke enquanto ele colava na prova Chunin. No anime, o Sharingan também é capaz de ver através da névoa espessa e de telas que possam prejudicar a visão. Enquanto o Sharingan evolui, ganhando mais Tomoes, essa habilidade se estende ao ponto de o usuário ser capaz de rastrear um objeto em movimento rápido. Ele também consegue dar uma previsão para o usuário, permitindo ele ver um passo à frente do próximo passo de seu oponente, e deste modo podendo contra-atacar ou se esquivar sem nenhum movimento desperdiçado. No entanto, mesmo que o usuário possa ser capaz de ver um ataque ou saber que ele está chegando, seu corpo nem sempre tem tempo para reagir. Outra habilidade bem conhecida do Sharingan é que ele concede ao usuário a capacidade de copiar qualquer técnica que o usuário testemunhe, com exceção de outras técnicas que são Gegenkais. A fim de reproduzir uma técnica copiada, no entanto, é preciso ter a habilidade ou a capacidade necessária para realizá-la. Um bom exemplo disso é o Taijutsu do Rock Lee. Apesar do fato que o Sasuke era capaz de copiar alguns dos movimentos do Lee, eles colocavam uma pressão muito grande sobre o Sasuke, pois ele não tinha treinado tanto quanto o Lee. Além das habilidades físicas e Gegenkais, o Sharingan também não consegue reproduzir técnicas dependentes de outros fatores, como a invocação, as quais o usuário não tenha assinado o contrato antes. Mas antes de a gente começar a comparação entre esses dois ódios, eu vou pedir a sua inscrição no canal, porque se você gosta desse tipo de informação, curiosidade, até mesmo comparação, o que é o melhor que o que, então é aqui que você vai encontrar. Então já vai deixando logo a sua inscrição para a gente poder continuar. Agora, comparando as duas habilidades. Comparar as duas habilidades visuais pode gerar uma série de confusões se você não souber por onde olhar de primeira. Por exemplo, pode-se dizer que o Byakugan é mais poderoso que o Sharingan no que diz respeito à capacidade e perspectiva no geral, mas isso não quer dizer que a habilidade visual do Hyuga leve vantagem em todos os outros quesitos. Além disso, também é preciso levar em consideração o ninja que está utilizando o Dojutsu. Neji Hyuga, por exemplo, é um excelente ninja porque sabia utilizar com maestria as habilidades dadas pelo Byakugan e aproveitá-las com precisão de seu Taijutsu, mas o mesmo não poderia ser realizado por qualquer outro, sem um mínimo de treinamento. Da mesma forma, o Sharingan confere habilidades incríveis ao usuário. Também não oferece poder gratuito sem um mínimo de treinamento e adequação. Contudo, o Sharingan se destaca mesmo nos níveis mais básicos, por permitir que o usuário possa visualizar uma quantidade incrível de informação quase que instantaneamente. Em termos práticos, é como se ambos Jojutsu fossem capazes de oferecer grandes habilidades em combate. Porém, enquanto o Byakugan exige que o usuário processe grande parte da informação recebida, o Sharingan permite que o usuário visualize a maior parte dessas informações sem muito esforço, permitindo inclusive que ele consiga copiar os movimentos de seu adversário com grande maestria. É como se o Sharingan fosse mais otimizado que o Byakugan. Além disso, no começo de Naruto, o Byakugan era de fato mais forte que o Sharingan, pois naquela época nenhum Dojutsu chegava perto da clareza, detalhe, alcance e até mesmo versatilidade que o Byakugan concedia para o usuário. No entanto, em Naruto Shippuden isso mudou, pois foi quando foi apresentado o Mangekyo Sharingan, e o seu potencial claramente se tornou muito maior, dando ao usuário um leque de habilidades ofensivas que não podem ser ignoradas, como o Izanagi, o Izanami, o Susanoo e outras habilidades próprias, como o Kamui, Kotsumatsukami e Amaterasu. Parece que toda vez que o Uchiha estava encurralado em uma batalha, seu Sharingan chegava simplesmente lá com um novo poderzinho para salvar ele da enrascada. Tanto o Byakugan quanto o Sharingan possuem seus próprios conjuntos de habilidades, uma vez que cada um deles pode ser melhor para determinadas finalidades. Mas o potencial ofensivo do Sharingan se tornou algo muito maior com o tempo, e isso não pode ser ignorado. Além do fato que o Byakugan é um dojutsu mais difícil para se utilizar e muito mais complicado para se dominar, o que torna o Sharingan do melhor neste sentido. E agora é com você.
Comenta aqui embaixo se naquela luta do clássico, em vez do Neji enfrentar o Naruto, ele enfrentasse o Sasuke, quem levaria melhor? Comenta aí que eu quero saber qual é a sua resposta. Além disso, deixa a sua inscrição aqui no canal, pois eu vou trazer informações, curiosidades sobre o mundo dos animes, mangás, super-heróis, e você não vai querer perder nada disso. E a gente vai valorizar muito a sua ajuda aqui, pois somos um canal pequeno e precisamos muito dela. É isso, valeu e até a próxima.